Você já teve assim num culto e a sua cabeça foi para outro lugar? Você está sentada na igreja assistindo a pregação, mas você não consegue se concentrar de jeito nenhum? Pois é, esse é o tipo de mente divagante, aquela que tem uma facilidade enorme de sair do presente, de imaginar milhões de coisas, de estar completamente fora daquele lugar, embora o seu corpo esteja ali, a sua cabeça não está ali. Uma mente que divaga demais, que está sempre fora ali da realidade, que nunca está no momento presente. Essa mente também precisa ser disciplinada para que possa receber o melhor de Deus. Em 1 Pedro, que a gente lê, cingindo os lombos do vosso entendimento. Essa ilustração de cingir os lombos, Paulo aqui está falando sobre aquele cinto, né, que os soldados romanos usavam. Muito interessante, né, de você ajustar a sua forma de pensar, né, de você assim anular tudo aquilo que sobra, tudo que traz confusão, tudo que traz dúvida, né, você ajustar a verdade, né. Nas armas, né, espirituais também Paulo fala, né, do cinturão da verdade. Eu acho bem interessante, né, de você ajustar ali na medida do que é verdadeiro e não permite nenhum engano encher o seu coração. Muitas vezes a gente aceita certas características como se fossem partes de nós mesmos, né? Parte da minha personalidade, ou um defeito, uma deficiência que eu tenha. Às vezes a gente tem uma tendência a ser assim, mas isso não impede a gente de disciplinar a nossa mente em Cristo. E muitas vezes a gente negligencia, mas ela fala, pode ser falta da vitamina B, pode ser uma alimentação pobre, pode ser falta de descanso. Tudo isso faz com que a nossa mente não esteja 100%. Mas esse cuidado com o nosso corpo é fundamental para que a gente tenha uma vida espiritual saudável também. Ela começou a perceber como o diabo se aproveitava dessas distrações dela para que ela não vivesse o melhor de Deus. Então ela começou a perceber que nas pregações a cabeça voava. Ela começou então a pegar todas as gravações que ela tinha das pregações e ouvir quantas vezes fossem necessárias até que a palavra entrasse. Ela começou a perceber como o inimigo se aproveitava disso no relacionamento dela com o esposo. Porque às vezes o marido estava falando uma coisa e ela já a cabeça voou, não está prestando atenção. Então ela começou a falar, não, volta, me repete aí porque eu não ouvi nada. E essa melhora da comunicação fez toda a diferença na vida deles e ela passou a enxergar que isso é algo que ela precisava disciplinar a mente dela para não agir dessa maneira. Mantenha a sua mente no que você está fazendo, gente. Isso aí para algumas pessoas eu sei que é super desafiador. Eu, inclusive, né, sou super imaginativa e tal, mas eu tenho realmente disciplinado assim a minha mente naquilo que eu estou fazendo, né, em não ter pressa, em estar vivendo o presente. É impressionante como isso te traz consciência da presença de Deus. Você está no momento, fazendo com calma o que você tem que fazer, dá lugar para o Espírito Santo. Em Marcos 11, 23, 24, diz assim, eu lhes digo a verdade, vocês poderão dizer a esse monte, levante-se e atire-se no mar, e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Digo-lhes que se crerem que já receberam qualquer coisa que pedirem em oração, lhes será concedido. A nossa mente tende a imaginar muitas coisas. O que será que vai acontecer naquele dia? O que será que fulano vai fazer? Se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? Como se a nossa cabeça tivesse o tempo todo no passado ou no futuro, mas nunca no presente. Em vez de ficar imaginando quantas pessoas estarão em uma das minhas reuniões, posso simplesmente deixar o problema com o Senhor e confiando nele para fazer com que tudo coopere para o bem, independente do que acontecer. Imaginar deixa a pessoa na indecisão e a indecisão causa confusão. Imaginação, indecisão e confusão impedem que um indivíduo receba de Deus pela fé a resposta do seu coração ou necessidade. Eu oro então para que hoje você tome essa decisão de manter a mente num firme propósito diante do Senhor, de se concentrar no presente, de disciplinar o seu coração. Nesses dias a gente teve até uma reunião com as mulheres da igreja e foi interessante porque o texto que o Senhor me direcionou, né, a falar foi Isaías 43, que fala, uma voz clama, no deserto preparem o caminho do Senhor. No ermo, façam uma estrada reta para o nosso Deus. E a nossa mente muitas vezes é como um deserto que não tem referência de direção, norte, sul, leste. Você pode estar completamente perdido, porque a paisagem é tão parecida que você não tem pontos de referência. Quando o vento sopra, pode mudar completamente a paisagem, né? Se um dia você tinha uma duna ali, no outro dia você já não tem. Uma mente tão vulnerável como um deserto, né? A palavra fala, não, abra um caminho reto para o Senhor, façam estradas. Essa coisa de cingir o lombo do entendimento, crie um propósito firme no seu coração, de trazer a mente
o que é verdadeiro. Senhor, agindo por fé e não por dúvida, não confiando no próprio entendimento, no próprio raciocínio, que é o que muitas vezes nos leva a divagar e a imaginar uma coisa, mas se acontece isso, então vou fazer isso. Sabe quando você desiste de pensar como você para dar lugar a uma mente firme, a uma mente que confia no Senhor, entrega para Ele, se posiciona com firmeza diante dessas decisões, né? Espero que tenha sido bênção para você, como tem sido maravilhoso para mim. Que Deus nos abençoe e nos ajude nessa disciplina de qualquer mente divagante que a gente possa ter. Então, que a gente tenha esse propósito no coração de disciplinar, de domesticar aí essa mente que tantas vezes parece como um cavalo selvagem indo para onde quer. Deus te abençoe em nome de Jesus.